Suspeitam. Um medicamento perigoso para a insônia passa a ter um controle mais rígido na venda. É que o remédio Zolpidem passou a ser consumido de forma indiscriminada e fez muitos pacientes se tornarem dependentes. Vamos acompanhar a reportagem de Vitor Lexon. Um dos medicamentos utilizados por pacientes que se queixam de insônia, o Zolpidem, vai passar por uma alteração no tipo de receita, para prescrição e venda. A nova regulamentação serve para inibir o aumento de relatos de uso irregular e abusivo relacionados ao remédio. Segundo a Anvisa, a procura pelo remédio teve um aumento de 71% em 2 anos. Quem já usou o Zolpidem sabe dos efeitos colaterais que o uso descontrolado pode causar. A gente conversou com uma pessoa que já fez uso do medicamento, mas preferiu não se identificar. E ela conta por que começou a tomar o remédio. Eu comecei a usar no meu 2º ano de faculdade. Eu comecei tratamento para depressão, tinha muita insônia. E a princípio era para usar por 2 meses. Ela conta que o que era para ser apenas um tratamento curto, acabou se tornando um vício. E aí acabou que de 2 meses viraram 5 anos. E foi aumentando cada vez mais a dose, então. E você chegou a tomar quantos comprimidos por dia? Chegou uma época que eu estava tomando 5 comprimidos para dormir. O Zolpidem é um agente hipnótico indicado no tratamento da insônia, de curta duração, para quem tem dificuldades em adormecer ou se manter dormindo. Porém, seu uso deve ser controlado e acompanhado de um profissional. Ele era um medicamento que, a princípio, não viciava e induzia um sono de pacientes que tinham uma insônia inicial, aquela pessoa que não conseguia dormir inicialmente. E aí, ao longo do tempo, o que a gente foi percebendo, né? Que esse medicamento, ele tinha, por um uso determinado, até 4 semanas, controlado, ok, a gente poderia usar. Só que as pessoas começaram a usar de forma intensa. A pessoa se acostuma com essa sensação de não precisar ter um trabalho de dormir. Porque dormir dá trabalho. A gente precisa ter todo um ambiente, né? Os nossos pensamentos têm que estar tranquilos para a gente conseguir dormir. Então, por isso que muitas pessoas começaram a desenvolver essa necessidade de dormir com ele, mesmo quando o tempo indicado para uso tinha passado. Segundo a psiquiatra, há relatos de pacientes que fazem o uso do medicamento e que, ao invés de dormir, tinham comportamentos estranhos e que não se lembravam. Pensa que ele é um remédio que na hora que tu toma, ele te desliga totalmente. Se tomar o medicamento e não for dormir, ela vai ter alterações de comportamento. Pode comprar, pode ligar, pode se colocar em risco. E você chegou a ter algum tipo de alucinação ou comportamentos estranhos que no dia seguinte não se lembrava? Já aconteceu de eu acordar no dia seguinte, ter uma notificação do Nubank falando que a compra foi aprovada. E eu sem lembrar o que eu tinha feito. Ou conversar com pessoas e não lembrar da conversa. O paciente que toma medicamento, o ideal é que tenha sempre alguém junto, até para cuidar esses comportamentos. Porque o Zolpidem, ele tem uns efeitos colaterais que é a amnésia anterógrada. Então, o que quer dizer isso? A pessoa não lembra. Esse espaço de tempo entre ela tomar a medicação e ela dormir, se ela tiver alguma ação, ela não vai lembrar. O medicamento já estava enquadrado na lista B1 de psicotrópico, que é a mais restrita. Porém, havia uma flexibilização a essa restrição, que previa que medicamentos com até 10 mg de Zolpidem seriam equivalentes aos medicamentos da lista C1. E para essa categoria, a prescrição pode ser feita em receita branca e não há exigência de que o profissional que prescreve seja previamente cadastrado na Anvisa. A partir de agora, qualquer medicamento que contenha a fórmula do Zolpidem no seu componente, independente da quantidade, só vai poder ser comprado com a receita azul. Sempre teve que deixar a receita retida na farmácia, tanto a branca como a azul. Agora, né, vai passar a ser controlado pelo receituário azul, que é a lista B1, que são os medicamentos tarja preta. A diferença é que azul, o médico ele tem que ter um cadastro na vigilância local e isso faz com que se tenha um controle maior. Os medicamentos ainda vão ser vendidos com a receita branca até o dia 31 de julho e a partir do dia 1º de agosto, os pacientes só poderão comprar com a receita azul. E a indústria farmacêutica tem até o dia 1º de dezembro para adequar as embalagens do remédio com a tarja preta. Este prazo foi definido para evitar que os pacientes possam ter alguma descontinuidade no seu tratamento. Para nossa entrevistada, que hoje trabalha como médica e já não faz mais uso do medicamento há 10 meses, a notícia foi uma conquista. Não,
e não pretendo voltar a tomar. É uma tentação a menos, por mais que eu esteja há 10 meses sem. É uma tentação, porque eu tenho muito acesso às receitas. E é uma conquista para os outros, porque eu não prescrevo Zolpidem para os meus pacientes, exatamente por conta do meu histórico. E para as pessoas que sofrem com insônia, segundo a psiquiatra, o primeiro passo é descobrir o que está causando esse problema. A insônia, muitas vezes, ela vai ser um sintoma. Pode ser de um quadro de depressão, de um quadro de ansiedade. A gente tem que tratar a causa. E pensar que a higiene do sono, que é a gente organizar o nosso horário de dormir, é fundamental para a gente dormir bem. Então a gente tem que ter 1 hora para dormir e 1 hora para cuidar. A gente tentar manter uma rotina de sono mesmo no final de semana, diminuir a exposição às telas no fim do dia. Então, chegar em casa, já começa a reduzir um pouco da luz, vai avisando pro teu cérebro que tá na hora de dormir. Cuidar com cafeína, com tudo que for estimulante no fim do dia pode atrapalhar o sono. Exercício de respiração e relaxamento ajuda. Às vezes aquele momento, toma um chazinho, toma um leite para quem gosta. Então a gente tem esse momento, a gente tem que pensar que hoje em dia a nossa vida é muito corrida. Então a gente quer que o nosso cérebro desligue de uma hora para outra, e isso não é possível. A gente tem que ir mudando, faz higiene do sono, começa a organizar o teu sono. Não funcionou. Olha, Júlia, tentei tudo isso, não funcionou. Busca ajuda, porque aí a gente tem que identificar o que está acontecendo. Mas é que a gente precisa tentar melhorar a qualidade do sono usando o mínimo de medicação possível e principalmente descobrindo o que está causando a insônia. Isso é o principal, e aí tem que ter acompanhamento médico. E olha, ficar fritando